Olá, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Como nós vamos falar sobre conjuntos numéricos a nível de oitavo ano, eu já trouxe aqui alguns exemplos de outros conjuntos para a gente estar identificando as propriedades de um conjunto, relação de pertinência, tá? E a gente está analisando para a gente chegar aos conjuntos numéricos. Eu usei aqui como exemplo o conjunto A é igual a D8. Ou seja, aqui eu estou colocando que é o conjunto dos divisores naturais de 8. Essa palavra naturais é importante, porque eu vou trabalhar apenas com os divisores naturais. E aí, quem são os divisores naturais de 8? São aqueles números que dividem o 8 e não deixa resto, ou seja, uma divisão exata. Então, os divisores naturais de 8 é o número 1, 2, 4 e 8. Então, 1, 2, 4 e 8 são os elementos do meu conjunto. Aqui eu estou representando com letra maiúscula e os elementos entre chaves, a enumeração por chaves, eu coloco sempre separado por vírgulas. Aqui eu tenho uma propriedade que caracteriza todos esses elementos. E é interessante que ela caracteriza todos eles e exclui os demais. Então, faz com que eu identifique cada um desses elementos. Então, o conjunto ele é uma coleção de objetos, coleção de alguns dados, nesse caso, por exemplo, coleção de pessoas, identificados que são regidos por uma determinada característica, tá? A menos que eu coloque o conjunto aleatório. Mas quando eu trago uma propriedade, ela já vem com uma característica identificando o meu grupo, tá? Então esse grupo é um conjunto. Eu posso usar a relação de pertinência, eu posso dizer o seguinte, olha, o conjunto 1 pertence ao conjunto A. Perdão, o elemento 1 pertence ao conjunto A. O 2 pertence ao conjunto A. E aí a relação de pertinência. O 4 pertence ao conjunto A. 8 pertence ao conjunto A. Observe que todos eles estão lá dentro. O de não pertence, a negação, seria 5 não pertence a A, porque 5 não está nesse conjunto. 9 não pertence a A, não está nesse conjunto. Então, qualquer que seja o elemento que não estiver aqui dentro, ele não pertence. Para ele pertencer, ele tem que fazer parte daquele conjunto. Uma outra propriedade, um outro conjunto, conjunto B, dos números primos menores que 20. Olha só, números primos menores que 20. Quem são os números primos? São aqueles que têm apenas dois divisores. E o nosso menor número primo é o 2. Ele tanto é o menor número primo como ele é o único número par que é primo. Porque todos os outros pares são divisíveis por 2. Então eles passam a ter, no mínimo, 3 divisores. Como 4, por exemplo, ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então ele não é primo. Então aqui nós temos o 2, o 3 é primo, 5, 7. E aí pegamos aqui o início da sequência de ímpar. Mas quando nós chegamos aqui no próximo número, seria 9. 9 não é primo, porque é divisível também por 3. Por 1, por 3 e por 9. O próximo número primo é 11, 13, 17, 19. O próximo seria 23, mas aqui está me dizendo que tem que ser menor que 20. Então, como é menor que 20, aqui é uma restrição. Então, 23 é maior, ele já não entra aqui. Quem são os elementos que pertencem a esse conjunto? Exatamente esses que estão aqui dentro. O conjunto C é o conjunto das letras da palavra banana. Esse conjunto, eu preferi colocar ele aqui para a gente estar na observação que quando eu for enumerar, fazer a numeração por chaves, eu não preciso estar repetindo objetos. Observe que o A aparece aqui 3 vezes e o N 2. Mas na minha representação, eu só preciso colocar ele uma vez. Então aqui eu tenho A, B e C, os elementos formados aí pela letra da palavra banana. Observe que todos os conjuntos nós usamos aqui a letra maiúscula para nomear esse conjunto, representar o conjunto. Os seus elementos, quando entre chaves, são representados, né,
enumerados aqui, separados por vírgulas. E aí nós temos a questão da pertinência. Exemplos aí de 3 conjuntos básicos. Vamos usar um exemplo para a gente estar fazendo a comparação entre conjuntos. Eu vou ter o seguinte, eu vou colocar o conjunto A, eu já usei, eu vou usar o conjunto D. O conjunto D é igual. Aí eu vou botar aqui já os números naturais, eu já não vou usar a característica, eu já vou colocar os elementos. Eu vou usar os números naturais, né, de 0 a 10. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou usar o conjunto E, os seguintes elementos. 1, 3, 5, 7 e 9. O conjunto F, eu vou usar aqui 0, 2, 3 e 5. 0, 2, 3, 5. E o último conjunto que eu quero usar aqui, eu vou usar o seguinte, eu vou usar 0, 5, 10 e 15. O que nós podemos observar é o seguinte, aqui eu já coloquei alguns elementos determinados aqui, determinando os conjuntos, para a gente fazer a comparação entre conjuntos. O que nós podemos observar? Aqui eu tenho, vai de 0 a 10. Quando nós chegamos no conjunto E, eu tenho os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. O que nós podemos observar? O 1 pertence a D, o 3 pertence a D, o 5 pertence a D, o 7 pertence a D e o 9 pertence a D. No exemplo anterior, nós vimos a questão de pertinência usada entre elementos para conjunto. De conjunto para conjunto, nós usamos o está contido e o não está contido, certo? Então, nós temos os seguintes símbolos. Está contido. E aqui não está contido. O que acontece? Uma turma de alunos do 8º ano, ele está contido em uma determinada escola. Ele está lá dentro, aquela turma está lá dentro, então está contido. Observe que esse conjunto E, ele está contido em D. Por quê? Porque todos os seus elementos estão em D. Então eu posso dizer que o conjunto E está contido em D. O conjunto F, eu tenho 0, 2, 3 e 5. O 0 está em D, o 2, o 3 e o 5. Então, também posso afirmar que o conjunto F está contido no conjunto D. O conjunto G, eu tenho 0, 5, 10 e 15. 15 não pertence a D. Como esse conjunto ele tem um elemento, se tiver ao menos um elemento, que não pertence ao outro conjunto, então ele não está contido. Então, nesse caso, eu posso dizer que G não está contido no conjunto D. Então, aqui a relação entre conjuntos. Ainda tem a representação do contém
observa o seguinte. Se esse conjunto ele está contido aqui dentro, então eu posso dizer que esse contém o conjunto E. Ele tem todos os elementos de E. Então, quando ele está contido, fica da seguinte forma, olha, D contém E. Questão do F é a mesma coisa, todos os elementos estão lá dentro. Então, o conjunto D contém F. Contém F. O conjunto D contém o conjunto F. E analisando aqui o D, nós já vimos que o conjunto G, esse conjunto D, ele não tem todos os elementos do conjunto D. Nós já confirmamos aqui que ele não está contido em D. Então, isso quer dizer que D não contém G. Fato bem interessante. Se você for observar, ó, sinal só vira. Eu geralmente eu gosto dessa observação aqui, ó. Se E está contido em D, é porque D contém E. Se F está contido em D, é porque D contém F. Se G não está contido em D, D não contém G. Observe o que aconteceu. A letra muda de posição e o sinal continua virado para aquela letra. Olha, está virado aqui para o D. Continua virado para o D. Tá? Então, é uma observação que eu gosto muito. Às vezes a gente vem em uma questão para colocar V ou F, verdadeiro ou falso, o aluno fica na dúvida. Às vezes acerta essa e quando chega aqui fica dúvida. Você pode observar, né, que aqui ele está virado, né? Ó. Se aqui ele está virado aqui para o D mudou de posição, mas ele virou novamente. E aí você tem o cuidado de estar sempre lembrando, está contido. O não está contido é o cortadinho, contém, o não contém o cortado. É igual pertence, o não pertence. Para finalizar essas observações, nós vamos fazer a união e intersecção de conjuntos. Aqui para a gente fazer a união e a intersecção de conjuntos. Às vezes o aluno fica naquela dúvida, o que fazer. Eu aconselho você lembrar essa primeira parte, que é a mais simples. Dá para você, eu gosto muito de relacionar a matemática com o dia a dia, a vivência do dia a dia. O que é você unir? O que é a união? A junção? Né? Então, o que acontece? A união B e outra, o U, aparece o símbolo aparece exatamente na posição aqui normal do U. Olha, união. Então, o aluno às vezes confunde. Professor, está virado. É união ou intersecção? Lembra da palavra união e o U já aparece aqui, olha. Tá? E o que é a união? Juntar, unir, não é isso? Então, a união nada mais é do que você pegar os elementos tanto de A como de B e fazer a união de todos os elementos. A união B são todos os elementos de A com todos os elementos de B. E aí, claro, não precisa repetição, como nós vimos no exemplo anterior. Uma coisa interessante, eu costumo dizer para os meus alunos da seguinte maneira: faça o seguinte, quando for a união, pega todos os elementos do primeiro conjunto, porque a ordem não importa. Tá? Então, vamos lá, né? A união B, vou lá no primeiro conjunto, pego todos os elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora eu vou para o conjunto B e vou ver quais elementos ainda estão lá que não vieram. Por exemplo, o 0, ele não está aqui, então 0. O 2 ele já está, o 4 já está, o 6 ainda não, então está faltando o 6. Porque eu não preciso repetir elementos. Então, quem são os elementos aqui de A união B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 0 e 6.
E aí, muitos preferem colocar na ordem. Tudo bem. É uma ótima ideia também. Só que corre o risco de você esquecer alguns elementos ou repeti-los. Então, por isso que eu prefiro assim. Quando é união, eu pego todos os elementos do primeiro conjunto e aí depois eu vou observar quem já está no 2 e quem não está. Aqui, ó, você poderia pegar, aí você vai, para você colocar na ordem, você ia estar observando qual o menor elemento, é o 0. Depois vem o 1, aí o 2, o 3, o 5 e o 6. Observe que aí você tem que estar analisando os dois conjuntos ao mesmo tempo, tendo essa questão, observando a questão da ordem. Eu não vejo isso um fato importante. Eu acho que você pode colocar todos os elementos do primeiro conjunto, depois vai para o segundo e verifica quem ainda está faltando na união. Ok? Vamos aqui para a intersecção. A intersecção B. A intersecção é aqueles objetos, são aqueles elementos que estão tanto no primeiro conjunto como no segundo conjunto. Em ambos os conjuntos, tá? E aí eu tenho o seguinte, quem está no conjunto A, quem aparece no conjunto A e aparece no conjunto B simultaneamente. O 1 não aparece aqui, o 2, olha, eu tenho o 2, eu tenho o 3, não, eu tenho o 4, e só eles dois. Então, a intersecção B são os elementos 2 e 4. A intersecção são aqueles elementos que estão simultaneamente em ambos os conjuntos. Se a gente fosse fazer o diagrama de Venn, a representação desses conjuntos, eu teria isso aqui, ó. O conjunto A, o conjunto B. E aí, quando vou para a representação, eu já prefiro fazer da seguinte forma. Eu vou ver quem vai ficar aqui nesse espaço, ou seja, quem está nos dois conjuntos. Identificando lá, eu tenho aí o 2, eu tenho o 4. Ou você poderia fazer, o elemento 1 está só no conjunto A, então eu boto aqui, o 1. O elemento 2 está nos dois conjuntos, aí eu venho e coloco ele aqui. O elemento 3 está só no conjunto A, então eu coloco 3. O elemento 4 está nos dois conjuntos, coloco aqui. O 5 só no conjunto A, então bota aqui. O 0 só no conjunto B, então boto o 0. O 2 e o 4 eu já usei, já estão aqui, olha, ele também pertence ao conjunto B. E o 6 somente a B. E aí você verifica que aqui eu tenho, olha, a intersecção. Certo? Essa partezinha aqui, ó, representa a intersecção B. Então aí nós temos aí algumas observações sobre conjuntos, sua representação, questão de pertinência, relação de elementos para conjuntos, conjuntos para conjuntos. E agora vamos ver o nosso primeiro conjunto numérico, tá? Nosso primeiro conjunto numérico, para a gente dar continuidade à nossa aula. Bom, aqui nós temos o nosso primeiro conjunto numérico, conjunto dos números naturais. Esse conjunto que nós usamos para contagem, né? Dando início aí, quando não existe algo, né? Nós usamos o 0. Eu vou contar determinados objetos. Então, a partir da existência do primeiro, eu vou usar o 1, 2, 3, 4, 5. O 0 nós usamos para representar a ausência, né, de elementos, de objetos. Então, conjunto dos números naturais é o nosso primeiro conjunto numérico, representado normalmente pela letra M, tá? Então, conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e infinitamente, tá? Nós temos aí um conjunto infinito, conjunto dos números naturais, aquele que nós usamos na nossa contagem. O conjunto dos números naturais, ele se subdivide, tá? Esse conjunto, assim como outros conjuntos, eles têm vários subconjuntos.
Como ele é um conjunto infinito, ele tem infinitos subconjuntos. Eu vou dar 3 exemplos aqui, muito usados, né, na nossa programação, de subconjuntos. Eu tenho, por exemplo, o conjunto dos números pares, conjunto dos números naturais pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e vai infinitamente. Todos os números naturais pares vão estar aqui dentro. Então, o conjunto dos números naturais pares está contido no conjunto N. O conjunto N contém o conjunto dos números pares, naturais pares. Outro subconjunto importante, conjunto dos números ímpares. Conjunto dos números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, infinitamente. 2 grandes subconjuntos, muito usados desde das séries iniciais. Um outro conjunto importante, muito trabalhado, que dá um nó na cabeça de muitos alunos, é o conjunto dos números naturais primos. Porque quando eu digo os números primos, aí gera uma certa dificuldade nos alunos. Os números primos, os primeiros inicialmente fica até mais fácil da gente encontrar esses números. À medida que vai crescendo, então fica bem mais difícil a identificação desse número, se ele é primo ou não. Às vezes a gente acha que é um número primo e acaba descobrindo um divisor, tá? Então, é um conjunto que às vezes muitos alunos, a maioria dos alunos tem dificuldade. Mas os números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores. E aí nós vimos agora há pouco o conjunto dos números primos. Aí nós temos, por exemplo, 2, que é o único número par que é primo. Aí vem 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nós vimos esses aí no nosso conjunto anterior. Seguiria com o 23, o 29, o 31, o 37, também vai infinitamente, certo? É um outro subconjunto do conjunto dos números naturais. Um outro conjunto muito importante, né, o nosso segundo conjunto, é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Conjunto dos números inteiros. Eu tenho uma maçã. Uma maçã. Ela está inteira. Então, quando eu corto ela, se eu retiro uma banda dela, a metade dela, o que acontece? Eu fico com meia maçã, ela já não é mais inteira. Eu teria um meio, né? Eu teria uma fração de uma maçã. Então, números inteiros são aqueles que representam quantidades exatas, quantidades completas, número de objetos completos, número de pessoas. Né? A gente não vai para uma média, por exemplo, a média de 2,5 filhos por mulheres de 30 a 40 anos no Brasil. Então, aí é uma média, 2,3. Então, não é um número inteiro. Tá? No número inteiro, nós temos todos os números naturais, eles são inteiros. Observe que todos eles representam uma quantidade, né, completa, fechada de determinados objetos. Então, números fechados. E os números inteiros, ele pega os negativos e a parte positiva. Antes da sua representação, vamos colocar aqui a reta numérica, por exemplo. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o marco 0. A partir dele, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e segue infinitamente, como nós vimos aqui. Observe que aqui eu estou representando nada mais do que os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. Só que quando aí eu pego a outra parte da reta, considerando o eixo de simetria do 0, eu teria quem aqui, ó? Eu teria o menos 1, o menos 2, o menos 3,
o menos 4 e também infinitamente. Então, pegando aqui todos os números naturais e o seu simétrico, formamos aí o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele pega todos os naturais e o seu simétrico baseando no zero. Ou também eu poderia dizer o seu oposto, né? Mas em relação à reta numérica, nós trabalhamos com o eixo de simetria aqui no zero, tá? Então, representando entre chaves, eu teria isso aqui, ó. O conjunto Z, no caso aí, o conjunto Z, eu tenho reticência, porque é infinitamente para a esquerda. E aí eu posso colocar aqui a partir do menos 4. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E segue infinitamente. Então aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros. O que dá para vocês observarem? Dá para a gente perceber o seguinte, que N está contido no conjunto Z. N está contido no conjunto Z. Que também dá para me dizer que o Z contém N. Nós vimos lá agora há pouco essa relação entre conjuntos. Dá para me dizer que Z contém N. Observe que todos os elementos aqui de N estão dentro do conjunto Z. Todo número natural ele é inteiro. Então, às vezes vem provas teóricas que vêm com essa propriedade. Todo número inteiro é natural? Não. Os números inteiros têm uma parte negativa que não é natural. Agora, todo número natural é um número inteiro. Então aqui nós temos a identificação de dois conjuntos muito importantes. É o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros. Na nossa próxima aula, a gente vai estar trabalhando o conjunto dos números racionais, os próximos conjuntos numéricos. Até a próxima aula.